Em 1930, é fundado na Alemanha o Instituto de Pesquisa Social por Max Horkheimer e Friedrich Pollock. O instituto era associado à Universidade de Frankfurt. Sua primeira geração foi formada por Max Horkheimer, Theodor Adorno e Herbert Marcuse. Por serem de origem judaica, foram fugitivos do governo nazista. Com isso, se estabeleceram na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que se tornou sede da escola para continuarem seus estudos. Teoria crítica e indústria cultural. A escola foi um movimento filosófico, social e político. Era visto nela uma das mais famosas tradições do marxismo, nietzscismo e freudismo. Ela foi responsável pela criação do pensamento filosófico conhecido como teoria crítica da comunicação. A teoria crítica, uma força libertadora, visa de criticar e mudar a sociedade como um todo, em contraste com a teoria tradicional, que está a serviço de exploração e dominação. Ela busca criar uma sociedade coerente e livre, que atende às necessidades de todos. Nesse momento, a teoria se mostra realmente crítica, pois tem como objetivo revelar como a sociedade contemporânea capitalista manipula as áreas econômicas e as culturais. Paul Lazarsfeld buscava desenvolver uma conexão entre teoria europeia e empirismo americano. Sendo assim, convida Theodor Adorno para integrar em suas pesquisas. Porém, a aliança não ocorre bem. Adorno se recusa a seguir as obrigações que o financiador da pesquisa exigia. Para ele, a cultura deveria ser uma condição que exclui uma mentalidade capaz de medi-la. Horkheimer concordava com essa visão, dizendo que a pesquisa se vê impondo seus objetos pelo método de que dispõe, quando o certo seria o contrário, adaptar os métodos ao objeto. Então, Adorno e Horkheimer juntos escrevem o livro A Dialética do Esclarecimento, onde criam o que é hoje conhecido de indústria cultural, que trata a produção da cultura como mercadoria. Sendo assim, nesse conceito, revistas, filmes e músicas são tratados da mesma forma que produtos industriais, como bens de produção. Os produtos culturais são considerados objetos de alienação, que impedem a atividade mental do espectador. A mídia também é rejeitada por transmitir mensagens ideológicas, reproduzindo a dominação. Dessa maneira, segundo essa teoria, a indústria cultural anula toda a individualidade e qualquer ideia de resistência por parte da audiência. Mas o que é cultura? Cultura tem como significado ação de tratar ou cultivar a mente e os conhecimentos. Sua origem mais antiga vem de uma palavra latina que quer dizer cultivar as plantas, ou ato de plantar e desenvolver atividades agrícolas. Seguindo esse caminho, temos a analogia de plantio com o desenvolvimento intelectual do ser humano. A cultura tem como característica a capacidade e hábito adquirido e reproduzido pelo homem. Além disso, ela é acumulativa, transmissível e dinâmica. As diferentes culturas são entendidas como respostas distintas para um mesmo problema. Portanto, cada cultura possui uma lógica própria, como resultado de sua história característica. Assim, cada cultura tem seus próprios critérios de organização. Existem a cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massa. Para a indústria cultural, enquanto a cultura popular era vista negativamente, como algo ruim e alienante, a cultura erudita era considerada algo positivo, digno e verdadeiro. Por fim, a cultura de massa, que é considerado o produto dessa indústria cultural. Ela surge com a Revolução Industrial, consistindo em todos os tipos de expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população, com um objetivo essencialmente comercial. Esse tipo de cultura busca padronizar e homogeneizar os produtos, para que possam ser consumidos pela maioria das pessoas. Para essa teoria, a massa é a sociedade que é moldada pela mídia e pelas grandes corporações, de acordo com suas vontades. Desdobramento da teoria. No livro 1984, o ator George o retrata como uma sociedade oligárquica é capaz de reprimir qualquer sujeito que se opuser a ela. Isso também é notório na série The Handmaid's Tale, que conta a história de uma sociedade vítima de um golpe do governo,
onde ocorre uma intervenção obrigatória diante de uma onda de infertilidade. As mulheres ainda férteis são consideradas inferiores e sem direitos. Outros pesquisadores. Mesmo sendo mais conhecido, o conceito da indústria cultural não é o único na teoria crítica. Outros pesquisadores também fizeram parte da escola de Frankfurt, como Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas, elaborando novos conceitos. Reprodutibilidade técnica. Segundo Walter Benjamin, as obras sempre foram algo reproduzível. Quando criada por um indivíduo, é facilmente copiada por outro. Além disso, para ele, com a tecnologia, o modo de produção e consumo da arte mudou. Por isso, ao ser reproduzida, uma obra de arte acaba perdendo sua áurea, mesmo quando reproduzida perfeitamente, devido ao seu caráter artesanal. Temos como exemplo a obra A Criação de Adão, que foi por diversas vezes reproduzida. Se analisarmos de acordo com a reprodutibilidade técnica, a obra já teria perdido sua áurea, ou seja, a sua autenticidade. Sendo assim, tecnologias como o cinema não seriam consideradas obras de arte, visto que elas passam por um processo de reprodução industrial. Em comparação, a pintura seria, por ser única. Instrumentalização do discurso. Herbert Marcuse foi responsável por analisar criticamente o mundo moderno e a forma como a instrumentalização das coisas, ou seja, a busca por melhorias, contagiou a sociedade capitalista. Ele acreditava que quanto mais tecnologia e ciência era investido na sociedade, mais irracional ela acabava se tornando. Isso acarretava na perda da liberdade de cada indivíduo, pois de certa forma a sociedade começava a criar falsas necessidades que estimulam o consumo e produção de mercadorias. Um exemplo disso é a evolução dos celulares e equipamentos eletrônicos. Cada vez que um novo modelo é lançado, as pessoas sentem necessidade de comprar, mesmo se o equipamento estiver funcionando perfeitamente. Fazendo uma analogia à série Black Mirror, na qual é apresentado diversos episódios que são mostrados no futuro diferentes, é perceptível que o avanço da tecnologia é um dos temas principais. As pessoas se tornam dependentes dessa tecnologia, entregando abertamente sua vida para a rede. Sendo assim, acabam não tendo mais liberdade e nem reflexão sobre o seu próprio pensamento. Ação comunicativa. Já Jürgen Habermas realizava estudos sobre a opinião pública, onde surgiu o conceito de esfera pública, um local onde as ideias poderiam ser discutidas. Entretanto, com a influência do poder midiático, esse espaço de discussão tem diminuído cada vez mais. Além disso, para ele, a conversão da cultura em mercadoria destruiu o conhecimento como formação libertadora, e isso acarretou em um desinteresse da população pela questão política e pela democracia. Dessa forma, Habermas cria a teoria da ação comunicativa, com o objetivo de dar maior participação nesses assuntos à população, através da comunicação nas comunidades. Assim, por meio do diálogo, haveria uma harmonização dos interesses da população, chegando a um consenso. Um exemplo que pode ser usado é o de uma viagem, quando uma pessoa compra um pacote com uma agência de viagem, porém se trata de um pacote fechado, onde não podem ser feitas alterações. Com a ação comunicativa, haveria um diálogo entre o cliente e a agência, até chegar a um consenso sobre o preço e os passeios que seriam inclusos, o que geraria maior participação do cliente no processo. Crítica à Escola de Frankfurt. Podemos, assim, concluir que a Escola de Frankfurt tem uma concepção negativa sobre a mídia, que é vista como alienante e manipuladora, e enxerga os meios de comunicação como instrumentos de controle do pensamento coletivo. Ou seja, a escola tinha um pensamento crítico acerca do mundo moderno. No entanto, a mídia não apresenta apenas uma ideologia dominante, e a sociedade não é uma massa ignorante que absorve as mensagens de forma passiva. E assim se encerra o nosso vídeo. Obrigado por assistir!